Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que todas e todos estejam bem, né? Hoje nós iremos iniciar a nossa quinta aula. Na nossa quinta aula, a gente vai continuar discutindo, eh, tentando fazer um comparativo entre os movimentos da psicologia, não é? O behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. Hoje, nós iremos focar na Gestalt, porque na aula anterior nós vimos detalhadamente sobre o behaviorismo. Então, na aula de hoje, nós iremos ver um pouco sobre a Gestalt, né? E aí, a gente tem como objetivo dessa aula, não é, continuar discussões das teorias centrais e conceitos fundamentais da Gestalt e da psicanálise, com foco aprofundar nas abordagens de cada movimento psicológico em relação ao comportamento humano, percepção inconsciente. Mas nós vamos focar na Gestalt. E aí, na próxima aula, a gente foca na psicanálise, né? Aí, desde já, eu gostaria de lembrar, né, que a Gestalt ela é uma abordagem da psicologia, ela é uma das abordagens da psicologia, não é? Dentro das abordagens que a psicologia tem, ela é uma abordagem que perpassa a ideia da forma, né? Ela está baseada na ideia da forma, ela está baseada na ideia da totalidade, que, ao contrário das abordagens anteriores que falavam das partes, a Gestalt ela vai falar que é necessário, não é, vermos o todo, né? Por isso que a Gestalt é conhecida como a psicologia do objeto, né? Nessa psicologia do objeto, o foco é ver o todo, não é ver as partes, né? É ver o todo, porque o todo, através do todo, é possível você compreender, não é, as questões que perpassa o processo de ensino-aprendizagem quando a gente pensa na abordagem aplicada à educação. Então, vermos o todo, que é o princípio da psicologia, conhecida como a psicologia do objeto, né? E aí eu inicio justamente retomando o conceito, não é? O que é Gestalt? A Gestalt é a psicologia do movimento, que ela atua numa área específica, que é a área da forma, né? A área do objeto. E aí a gente pode se perguntar, por que a área da forma? Por que a área? Por que o objeto? Né? Porque se baseia na ideia de que a percepção humana não se limita simplesmente a somar as partes individuais de uma experiência ou estímulo, como dizia mais ou menos o behaviorismo anterior, que tudo só era possível, por isso que a alma, não é? A ideia da alma, ela foi abandonada na psicologia, porque o behaviorismo ele vai defender que só é possível estudar aquilo que é quantificável, aquilo que é observável, e a alma não era possível observar. A Gestalt ela vai dizer, não é, a partir da ideia de um movimento, que é preciso ver o todo, né? Por isso que é conhecida como a teoria da forma. E a gente vai ver que o pessoal da área de design usa muito ela, ainda hoje, para poder elaborar e criar as suas obras. E aí a gente vai pensar, não é, que o design utiliza as leis da Gestalt o tempo inteiro, muitas vezes até de forma inconsciente, pois ajuda a assimilar as informações e atender às mensagens que são passadas, aplicadas ao mundo do design. Eu estou trazendo uma contextualização da abordagem para depois a gente passar a discutir, né, como é que ela é utilizada na educação. Então, quando a gente vai buscar, né, o que significa a palavra Gestalt, ao contrário
das outras teorias, das outras abordagens, que tem sempre o nome de um criador, é o nome de um psicólogo, geralmente. Por exemplo, a psicanálise, não é um nome da área, é um nome que está ligada a uma parte específica do estudo de Freud. A Gestalt não está ligado, não é sobrenome de nenhum psicólogo, né? De ninguém que teria, como é que eu posso dizer? De ninguém que teria criado o movimento. Ela é uma palavra de origem germânica que significa forma ou figura. E ela tem outros nomes, né? A gente vai encontrar em outros livros ela sendo tratada de outras formas, como o gestaltismo, a psicologia da forma, ou simplesmente gestalt, como a gente vai tratar nessa aula de hoje. E aí, o que significa realmente a palavra gestalt? Significa a percepção da forma, né? Você não analisa as partes isoladas, né? É o olhar pelo todo, é a compreensão do todo. E se a gente pensar na educação, a gente vai ver que é a ideia da aprendizagem holística, não é? Do ser humano na sua integridade, do ser humano no processo de ensino-aprendizagem na sua totalidade. E aí nós vamos ver quem foram os fundadores da Gestalt, né? Ela surge na filosofia, como nós já sabemos, né? A psicologia até se tornar uma ciência. Ela está na filosofia e nós já discutimos que ela passa a ser ciência a partir do momento que ela tem um método, que ela tem um objeto de estudo, que é isso que caracteriza a ciência. A gente discutiu isso muito em metodologia da pesquisa. Discutimos isso no início dessa disciplina, porque é preciso a gente retomar para entender por que é que primeiro a psicologia está ligada à filosofia, né? Não existia a palavra psicologia, só no século XIX, mais ou menos, é que a psicologia vai se firmar como uma ciência. Então, ela surge a abordagem, ela foi introduzida pela filosofia, né? Contemporânea por Christian, né? Christian foi um dos fundadores da abordagem gestalt. Só que ele não ficou muito conhecido. Tanto que quem ficou conhecido como pai da Gestalt foi Marx, né? Por quê? Porque Marx ele fez um trabalho incansável para provar que a ideia estruturalista estava equivocada, né? Que o que os estruturalistas defendiam era um equívoco. Então, ele ficou muito conhecido justamente por causa disso, por causa dessa luta incansável dele de estudar e provar, né, que as ideias que o estruturalismo defendia, no qual um dos elementos só poderia ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição, que mantém com os demais elementos. Ele queria provar que existia um equívoco, que não existia um isolamento, que não existia uma linearidade, não é, no pensamento, na produção. E aí, por isso, ele ficou conhecido mais como pai, na verdade, a área, não é, dá o título a ele de pai da Gestalt, em vez do Christian, que teria pensado primeiro, não é, os estudos preliminares da abordagem. E aí, desculpe, a gente precisa lembrar que como a Gestalt ela estava ligada à filosofia, eles dois não foram os únicos responsáveis pelo surgimento da abordagem, né? A gente teve outras pessoas, como Manuel Cantor, a gente teve vários outros filósofos, né, que ajudaram e influenciaram a construção da abordagem, né, para chegarmos a conhecermos essa abordagem como conhecemos hoje, que é um movimento forte da área da psicologia, né? Então aí sofre influência de outros filósofos também. Nós temos como princípios da abordagem, né? Nós temos como princípios gerais, nós temos alguns princípios básicos da abordagem. Em termos geral, a gente pode dizer que é o conjunto de entidades físicas e biológicas
fisiológicas ou simbólicas que juntas formam um conceito, padrão ou configuração unificada que é maior que a soma das partes, né? Então, quando a gente observa a imagem que está no slide, quando a gente olha, né, a junção dessas formas, a gente observa, a depender de que ângulo eu estou olhando, que a gente vê a figura de uma mulher. Se eu separo essas partes, não é possível eu ver essa imagem, né? Eu posso também mexer essas partes e constituir outra imagem. Por isso que ela fica conhecida como abordagem à psicologia da forma. E aí eu trago aqui, né, uma fala do seu fundador, né, que Marx vai dizer, abre aspas, existem conjuntos, o comportamento dos quais não são determinados por seus elementos individuais, mas onde o processo da parte são determinadas pela natureza intrínseca do todo. É o objetivo da Gestalt, de determinar a natureza de tais conjuntos. Ou seja, é pensar a questão a partir do todo e não a partir das suas partes, né? Porque se eu penso o aluno a partir de uma parte, que às vezes isso foi muito consolidado, né? A ideia de uma ciência positivista, cartesiana, estruturou por áreas, né? Com a ideia de que era facilitaria a aprendizagem, e aí a gente vê nitidamente estudantes que ficam assim, agora é hora de matemática, agora é hora de psicologia, agora é hora de filosofia, como se o conhecimento ele tivesse em caixinhas, como se ele fosse separados, né? E eu não posso pensar dessa forma, eu preciso pensar no todo, na aprendizagem na sua totalidade. Então, em resumo, né, o princípio básico da Gestalt é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma das suas partes. Observe que na imagem acima nós temos círculos, né? Nós temos algumas formas, que são apenas formas. E na parte de baixo nós temos essas formas que foram montadas, né? E foi transformada em uma bicicleta. Por isso que a abordagem vai dizer, não é? Que o inteiro é diferente das suas partes. E vai defender que é necessário estudar o todo e não as partes. E aí eu trago esse exemplo, o que foi desenhado? O que é que a gente observa? Eu desenhei, mas o que é que vocês enxergam? Né? Porque a interpretação ela é livre. Por mais que eu queira fechar, por mais que eu queira limitar a interpretação de quem observa qualquer objeto, eu não consigo. Porque eu desenhei, mas vocês podem enxergar outro, porque vocês estão observando o todo. E aí a gente vai ver, não é? E que a Gestalt ela vai justamente trazer alguns princípios, né? Alguns princípios. Esses princípios, eles vão ser utilizados para a gente entender para que ela serve, né? E aí eu trago a ideia para que ela serve a partir de 3 princípios, né? O 1, a ideia de que o mundo visual ele é tão complexo quanto o cérebro humano. E o nosso cérebro, não é? Ele desenvolveu estratégia para lidar com a confusão. Por quê? A gente está vendo aí uma imagem, não é? Que ela é formada por círculos, não é? E por manchas pretas. Então, a gente observa o todo e a gente primeiro, se observar as partes, a gente não consegue montar a ideia do cachorro. Mas quando a gente observa e pensa que a junção
dessas partes, né, que formam o todo, mas não apenas a junção, a gente consegue visualizar a imagem que está representada. Porque nossa mente, não é? A nossa mente, ela vai procurar sempre uma solução simples para resolver a questão. E aí, uma das maneiras pela quais a nossa mente vai fazer isso é através da formação de grupos de itens que possuem as características comuns. Outra questão, número 2, né? Na número 2, quando a gente pergunta para que serve, a gente vai ver que muito do que estudamos sobre Gestalt é em relação a como estes grupos de itens se formam e quais os efeitos que eles possuem na nossa percepção. Tem uma dinâmica que a gente utiliza, né, que não dá para utilizar aqui porque é virtual, que é colocar uma imagem para ser observada e a gente vai. As pessoas vão vendo várias coisas diferentes. Porque quanto mais forte for o grupo, né, esse grupo de formas que se organiza, mais forte é a percepção da Gestalt. Então, a Gestalt é uma ação que é utilizada para criar algo. Né? A partir de várias imagens, né, eu vou criando uma imagem a partir daquelas imagens que eu tenho. Então, estes mesmos conceitos, eles vão formando grupos que podem ser utilizados, não é? Revestidos para desagrupar os itens a fim de torná-los únicos. Observe o grupo agrupado na imagem, que forma a imagem de uma mulher. A primeiro momento, quando a gente observa, não é isso? Mas quando a gente olha de novo, a gente vê o quê? A gente vê uma borboleta, a gente vê uma rosa. Porque é a base, não é? Da variedade que interessa a imagem. E o truque é balancear o único com a variedade. Qual é o único aí? O único é o fundo, né? Esse fundo que tradicionalmente a gente aprendeu como cor da pele, como se só existisse pele rosa, não existisse pele negra, não existisse pele de outras cores, né? O fundo é isso aí. E o que é que vai balanceando as outras formas? Só que a gente precisa ter cuidado também que se você utiliza muita forma, né, a imagem ela acaba se tornando caótica. E aí você entender o conceito da Gestalt pode ser que contribua para você formar imagens que não seja necessariamente caótica, que não pode ser. Então, quando a gente vai sempre se reportando à educação, a gente vai pensando como é a forma que o cérebro utiliza para organizar as informações, né? Esse cérebro ele organiza essas informações a partir de imagens que vai se associando. E essas imagens, né, elas vão estar inseridas em um contexto. Elas não vão estar soltas, ela vai estar inserida num contexto. Que mais tarde a gente vai ver, quando a gente estudar Piaget, que a gente vai usar sempre um dado novo, mais algo que a gente já tem. Porque se a gente usar um dado novo mais um dado novo, provavelmente não vai haver aprendizagem. Né? E aí, a gente vai pensando, né, que os princípios que utiliza a ideia da Gestalt na educação é justamente essa, de pensar como é que a mente organiza essas informações. E aí a Gestalt tem algumas leis, né? Eu trouxe algumas leis dela para a gente pensar e entender, né? As leis básicas da Gestalt são a semelhança, a continuidade, a proximidade, a unificação, a pregância e o fechamento. E agora a gente passa a ver um pouco de cada uma. Um pouco de cada uma que eu aproveito para lembrar que a gente precisa ler o material, né? Essa aula aqui é um resumo do resumo
Uma apresentação não é nem uma discussão, porque seria uma discussão se você estivesse aqui comigo perguntando, interagindo, né? É uma apresentação dos conceitos básicos de uma teoria, de uma abordagem que é extremamente rica. Então, a lei da semelhança. Quando a gente pensa na lei da semelhança, aí tem imagem. A lei da semelhança, ela se baseia, né, na semelhança dita que os objetos similares se agrupam entre si, né? E a gente pode ver na imagem abaixo. A maioria das pessoas pode ver só colunas, colunas de quadrado e colunas de círculos. Poucas pessoas irão associar isto com uma linha horizontal, onde os quadrados e os círculos se intercalam. Porque é como a gente organiza e o que a gente vê ao a gente analisar, né? A lei da proximidade. A lei da proximidade são elementos próximos que tendem a se agrupar, constituindo uma unidade. Elementos não vão parecer mais próximos e unificados quanto menor for a distância entre eles. Vocês notam os 16 ciclos ou 4 grupos de ciclo na imagem abaixo? O que é que vocês veem quando vocês observam? Vocês observam 16 ciclos no primeiro momento? Ou vocês observam 4 grupos de ciclos? Provavelmente, a gente vai ver no primeiro momento 4 grupos de ciclo. Porque é a forma. Depois é que a gente vai por os detalhes que a gente vai observar. São 4 grupos de ciclo, um grupo com 4, outro grupo com 3, outro grupo com 3 e outro grupo com 6. Mas o que a gente vê primeiro, provavelmente, são os 4 grupos de ciclo. E aí nós temos a lei da continuidade, né? Que é a lei que conecta, não é? Que estão conectados por uma linha reta ou curva. E são vistas de maneira a seguir o caminho mais suave. Em vez de ver linhas e ângulos separados, as linhas são vistas como uma só. Então, o que foi desenhado e o que nós vemos quando observamos. E nós temos a lei da Pragança, que é chamada também de lei da simplicidade. Ela é dita que os objetos em um ambiente são vistos de forma mais simples possíveis. Quanto mais simples, mais facilmente assimilado. Na imagem abaixo, vemos vários ciclos em vez de uma forma complexa. Então, na primeira imagem, nós vemos o quê? Uma forma simples de ciclos, né? Na segunda, a gente vê a montagem de uma imagem completa a partir desses ciclos. E nós temos a lei do fechamento. Na lei do fechamento, elementos são agrupados e eles parecem se completar. Na nossa mente, o que nós vemos é um objeto completo, mesmo quando não há um. Mesmo quando a gente observa que é um quadrado e esse quadrado possui algumas aberturas, a gente vê um objeto completo. A gente não vai pensar ele como um objeto que está faltando partes, né? A lei da unificação. A lei da unificação é a lei que uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos os espaços vazios definitivos, como no logo da John Hawkes ou da WF, um homem caminhando e um urso panda. Então, são imagens que a gente entende a partir da percepção, onde a gente olha e do nosso, segundo também o pessoal que vão entrar e fazer aí uma junção entre questões da Gestalt, da psicanálise, vai dizer que também a gente vai avistar a partir da nossa, da nossa questão, tipo, do nosso estado de humor, como é que a gente está nesse dia.
E aí isso tudo vai servir, né, para a gente pensar alguns pontos que sustentam essa abordagem da forma, né, para a educação. O primeiro ponto é a percepção holística, né? A percepção que enfatiza, né, a aprendizagem do todo, a aprendizagem do conjunto, em vez de meramente a análise das suas partes, né? O princípio de organização, né, que é justamente a ideia que a gente busca identificar o que está mais próximo a partir das suas similaridades, né? Por isso que a gente sempre começa com aquela ideia de que é preciso iniciar a discussão do conteúdo a partir de uma ideia, a partir de alguma coisa que o aluno já sabe, sempre saindo do seu contexto, né? Sempre saindo do seu contexto, não, desculpa, sempre partindo do seu contexto. Então, a Gestalt, conhecida como a teoria da forma, ela serve justamente para a gente pensar como não é possível a gente pensar a aprendizagem do ser humano por partes, mas como um todo. Embora, eu volto a dizer, a ciência que se consolidou é a ciência que pensa a aprendizagem por partes, a aprendizagem por fragmentos, a aprendizagem por gavetas. Era como se tivesse uma gaveta para cada aprendizagem. E aí, lá nós temos um texto, né? O texto base que a gente vai precisar ler essa semana, que é o texto A Teoria Gestalt, né? É um texto de um professor, né? De um professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que ele vai discutir as questões da abordagem, e ele vai o tempo todo levando essa questão para a educação, porque a Gestalt ela é conhecida como a psicologia da forma, como eu disse anteriormente. E a partir dessa ideia da psicologia da forma, né, ele vai constituir elementos e articular um conhecimento para o processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o texto base. Como complementar, eu coloquei um vídeo, né, que também vai discutir a questão da Gestalt e das suas percepções, como também de algumas outras leis, as quais eu não apresentei aqui para que a aula não fique muito longa. E como atividade, para a semana, vocês continuarão com o quadro, aquele quadro comparativo, que é para vocês preencheriam a primeira coluna semana passada, que é com as características do behaviorismo. Essa semana, vocês vão construir com a Gestalt, na próxima semana, com a psicanálise, porque vocês vão comparar depois essas abordagens entre si. O que é que elas têm de similaridades? O que é que elas têm de divergência? Né? Como é que elas podem ser pensadas? O que é que pode ser utilizada de uma e de hoje na educação hoje? Então, a nossa aula de hoje era justamente essa discussão de apresentar, né, a questão da abordagem da Gestalt, além do texto base, do vídeo, da atividade. É interessante que a gente continue se debruçando na leitura, não é? Do livro História da Psicologia Moderna, que é do Anne Schutter, que é um livro que ela vai fazer todo um levantamento, ou ela pretende, não é? Ela pretende fazer todo um levantamento da psicologia, do seu surgimento, né? Do seu apogeu, como a gente viu, a psicologia teve um momento que foi considerada a mãe de todas as ciências. Então, ela passa pelo momento de apogeu e pelo momento de declínio, porque em seguida se pensa que a psicologia não serve para nada. Então, a psicologia tem uma história muito próxima à história da didática, não é?
em um momento considerada como a ciência mais importante, em outro momento considerada como uma ciência não importante. Então, isso a gente já viu também. Esse livro é interessante porque ele traz a questão de forma minuciosa e ele também vai discutir essas três abordagens. Então, uma ótima semana a todos e todas e nos encontramos na próxima aula.